O Céu e o Inferno. Este é o quarto livro da codificação espírita e ele possui 4 edições. A primeira foi lançada em 4 de agosto de 1865. A edição que nós conhecemos aqui no Brasil é a 4ª edição francesa, lançada em julho de 1869. Eu sou o Ed Moura, você está aqui no canal Somos Espiritismo e vamos embora para mais um vídeo sobre curiosidades. Curiosidade número 1. O nome completo desse livro é O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Neste livro, Kardec deixa claro que os conceitos de céu e de inferno, ao contrário do que pregam as religiões tradicionais, não são locais geograficamente situados. Na verdade, eles não existem. Mas tanto o céu como o inferno são estados de consciência que nós, espíritos, encarnados ou desencarnados, nos lançamos, de acordo com as nossas crenças, atitudes e posturas, perante a vida e perante a nós mesmos. Como eu já falei, isso tanto faz a gente estar encarnado ou desencarnado. Curiosidade número 2. O livro O Céu e o Inferno é composto por 2 partes, e a primeira parte trata sobre doutrina. Em 12 capítulos contém o exame detalhado das diversas crenças, que são elas: o porvir e o nada, o temor da morte, o céu, o inferno, o purgatório, as penas futuras segundo o Espiritismo, os anjos, os demônios, a intervenção dos demônios nas modernas manifestações e como prova-se não existir as penas eternas, na visão espírita, caem em descrédito naturalmente as consequências que se acreditavam tirar delas, como as penitências, as indulgências e os complexos de culpa. Já a segunda parte do livro O Céu e o Inferno nos traz os exemplos, segundo as condições de vida de diversos espíritos, segundo a maneira que viveram quando estavam encarnados. Essa segunda parte, chamada A Passagem, contém um artigo de 15 itens, os quais Kardec fala sobre a saída da vida material para a vida espiritual, ou seja, a morte corporal. E em um dos trechos desse artigo ele explica: pode-se resumir o estado do espírito no momento da morte da seguinte maneira: quanto mais lento é o desligamento do perispírito, mais sofre o espírito. A rapidez dessa separação é proporcional quanto ao nível de evolução do espírito e o seu desapego às coisas materiais. E isso que eu falei está na página 164. E é nesse capítulo 2 que Allan Kardec, juntamente com alguns médiuns, faz evocação de alguns espíritos. E muitos deles lá no próprio velório, de corpo presente, porque eles aceitaram, quando estavam em vida, serem evocados. E dessa maneira, conversaram com espíritos em condições felizes, em condição mediana, espíritos sofredores, espíritos suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, e aqueles que passaram por duras expiações terrenas. Esses espíritos nos mostram como eles viveram a sua última encarnação e como se encontraram lá no mundo espiritual naquela época. Curiosidade número 3. Na parte 2, capítulo 2, que nós acabamos de falar aqui agora, sobre os espíritos felizes, há uma personagem, um espírito, que foi evocado pelo seu primo e dá um depoimento de como vivem os espíritos ditosos lá no espaço. Quando encarnado, esse espírito era uma mulher e tinha o nome de Condessa Paula. Ao analisar as suas atitudes quando ela estava encarnada e seu estilo de escrita, Kardec descobriu que esse espírito havia dado uma outra comunicação. E essa comunicação foi publicada no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, e o título é Os Infortúnios Ocultos. Nesse capítulo narra a rotina de uma jovem senhora que, apesar da vida pública muito badalada, com muitos compromissos sociais, ela não hesitava em levar ajuda e uma palavra amiga aos necessitados lá de onde ela morava. Essa mulher misteriosa se fazia acompanhar de uma mocinha, que era sua filha, e as duas iam vestidas de forma modesta para essas ações de caridade, para que essas pessoas que ela ajudava não se sentirem humilhadas. A mulher dessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo é a mesma que consta lá do livro O Céu e o Inferno, Condessa Paula. Só que no Evangelho segundo o Espiritismo não consta o nome dela. Aliás, é uma mensagem assim que não tem assinatura de ninguém.
vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, dá uma conferida e vai também no livro Céu e Inferno e olha, aí comenta aqui embaixo sobre a sua opinião, a gente quer saber a sua opinião, tá bom? E se você quiser saber mais sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, nós fizemos um vídeo aqui que são as 5 curiosidades sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e eu vou deixar o link aqui na descrição. Curiosidade número 4. No dia 4 de setembro de 1863, Kardec recebeu esse aviso que foi publicado no livro Obras Póstumas. Chegou a hora de a Igreja prestar contas do depósito que lhe foi confiado, da maneira como praticou os ensinamentos do Cristo, o uso que fez de sua autoridade, enfim, do estado de incredulidade pelo qual conduziu os espíritos. Esse julgamento começava com a preliminar constituída de O Evangelho segundo o Espiritismo e deveria continuar com a publicação do livro O Céu e o Inferno. Aí, dentro de 2 anos, a Revista Espírita, de setembro de 1865, publicaria na sua seção bibliográfica o lançamento da publicação do 4º livro da doutrina espírita, O Céu e o Inferno. E dessa forma faltava apenas o 5º livro da codificação espírita, que viria a ser a Gênese. Mas isso aí é conversa para outro vídeo nosso. Curiosidade número 5. 2 capítulos que constam do livro Céu e Inferno tinham sido publicados antes nas edições da Revista Espírita. Em janeiro de 1865, um artigo intitulado Apreensão da Morte, que é uma vigorosa peça de acusação. E o outro capítulo que nós falamos foi intitulado o seguinte: Onde é o Céu? Em março do mesmo ano, 1865. Ambos aparecem como se fossem simples artigos que foram publicados na Revista Espírita. Mas o último trazia uma notinha dizendo que esses 2 capítulos iriam constar de uma nova obra que o Sr. Kardec iria lançar em breve. Esse foi o vídeo 5 curiosidades sobre o céu e o inferno. Espero que você tenha gostado. Eu vou deixar aqui essa recomendação de vídeo aqui para vocês. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!